Nós vivemos dias de um verdadeiro paradoxo comportamental social. Como alguém escreveu certa vez, de um lado, a vida nunca foi tão exposta em compartilhamentos nas redes sociais, onde se posta, se publica de tudo. Fotos, opiniões, sem, às vezes, nenhum filtro. Sempre respeitando quem pensa diferentemente de mim, essas postagens são desnecessárias, absoluta e totalmente sem sentido, em alguns casos. Por outro lado, o oposto. Há pessoas que cada vez mais limitam o acesso até onde se pode ir e entrar, e aí, como li certo artigo, o particular é quase sagrado. Então, se de um lado você tem gente que expõe de tudo, de outro lado você tem gente que não deixa ninguém ter acesso a nada. Essas posturas comportamentais, sociais, em excesso de exposição ou de reclusão, podem gerar um outro comportamento social marcado pela ideia da individualidade, pela ideia de ser único, especial, diferente de tudo e de todos, pela ideia de ser o centro e achar que o mundo tem que girar em torno de si mesmo, de suas ideias, dos seus conceitos. E aí, como consequência lógica e direta desse tipo de procedimento, como alguém observou, o espaço do outro fica limitado, reduzido quanto ao significado do outro na minha própria existência. Trocando em miúdos, o outro existe na proporção que eu acho que ele existe. Nessa postura, o outro tem o significado que eu entendo que ele deva ter, independente de ser quem ele é ou de vir a ser quem ele possa vir a ser. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com um personagem cujo comportamento desenvolvido socialmente se encaixa muito bem nisso, sobre o que falamos até aqui. Esse personagem é Caim, e a sua história está registrada em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 12. Eu o convido a abrir sua Bíblia para ler. E aí você pode também acompanhar aqui na exposição da tela. O texto diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra,
cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante perante a terra. Até o verso 12. Este é o terceiro de uma trilogia de sermões que nós pregamos, começando em março, em março. Aí interrompemos um deles, porque eu fui a São Paulo pregar. Domingo passado falamos sobre o segundo desses 3 sermões e voltamos, como eu disse que o faríamos, para falarmos de novo em Gênesis capítulo 4 sobre o comportamento social de algumas pessoas e o quanto disso diz respeito a nós. Nós temos comportamentos que devem ser reproduzidos, que devem ser vivenciados, coisas que a gente deve copiar e fazer. E tem outros que devem ser observados, mas jamais reproduzidos por nós. São comportamentos que a gente diz, isso aqui não serve para nós, isso não vale para nós. O que é que nós temos aqui? Bem, de acordo com o registro do verso 1, Caim, que em hebraico quer dizer lança ou possessão, foi o primeiro filho de Adão e Eva depois da queda, consequentemente da expulsão do jardim do Éden, Gênesis 3. Depois de Caim, verso 2, nasce Abel, em hebraico, respiração ou vaidade. O texto que nós lemos nos dá algumas informações. Uma delas é de que Abel foi um pastor de ovelhas ou um ovinocultor. Caim foi um produtor rural, um homem do campo. O verso 3 nos diz que ambos trouxeram uma oferta a Deus, cada qual a partir do trabalho que produziu. Vejam, queridos, à luz do que nós lemos, não há nenhum registro bíblico que traz uma ordem divina para que Abel e Caim apresentassem uma oferta ao Senhor. Isso nos parece indicar que foi um ato voluntário. Tanto Caim como Abel, voluntariamente decidiram apresentar suas ofertas ao Senhor. O verso 3 diz que Caim trouxe do fruto da terra, que para Mateus Henry, Caim trouxe qualquer fruto do solo, qualquer coisa que veio fácil à sua mão, algo que ele não desejava para si mesmo, algo que não fosse negociável. Essa era a qualidade da oferta de Caim. Abel, diz o texto, trouxe das primícias do seu rebanho, ou uma oferta cuidadosamente escolhida, separada desde o início, uma oferta não defeituosa, não improdutiva. Ele não trouxe nenhum refúgio, mas o melhor do que ele tinha, o melhor da sua gordura, ou a ovelha dentre as melhores. Abel cuidou, ele tratou dessa oferta desde o início. Os versos 4 e 5 registram que Deus aceitou essa oferta de Abel, que ele trabalhou com ela desde o começo, desde o início, que ele cuidou, que ele separou, que ele disse, essa é para Deus, e era melhor. E o texto diz que o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Como consequência disso, Caim, primeiro, verso 5, fica irado, ele fica com raiva, ele fica insatisfeito. E ele entende que Deus faz uma distinção entre ele e Caim e Abel. Na verdade, a distinção é entre as ofertas. Segundo, verso 7, Caim descontou toda essa raiva que ele sente no verso 5, toda essa ira, todo o seu descontentamento contra Deus, fazendo uma maldade para contra o seu irmão Abel. O verso 8 diz que ele mata Abel. Esse comportamento de Caim produziu o que a psicologia chama de
síndrome de Caim, que é uma síndrome. O dicionário de psicologia define síndrome como um padrão de sintomas. E esses sintomas estão relacionados entre si e caracterizam determinado distúrbio ou uma doença. No caso de Caim, olhem os sintomas que a gente pode identificar ou até como psicólogo diagnosticar. Os versos 4 e 5 nos permitem diagnosticá-lo como um cara ciumento. Ele fica indignado com o sucesso, com a prosperidade, com o bem da oferta do seu irmão. O fato de Abel ter sido aceito por Deus provocou em Caim ciúmes. Isso é uma doença. Isso não é comum. Isso não é normal. Isso não é salutar. Isso não é bom. Isso é ruim. É uma síndrome. Olhando para o verso 5, podemos diagnosticá-lo como alguém que manifesta ira, raiva, ódio. E isso é quase incontrolável. A psicologia, conforme cita Jacó Vieira no seu livro Síndrome de Caim, divide a ira em 5 estágios. Primeiro, começa como uma irritação branda, um aborrecimento. O segundo estágio, ou o segundo degrau, vai para a indignação expressa ou não. Então, num primeiro momento, a pessoa fica irritada, aborrecida. No segundo momento, ela diz sobre isso, ela fala sobre isso, ela se expressa, ou não, ela guarda para si. O terceiro estágio, ela passa a ter desejo de vingança. No quarto estágio, uma fúria envolve a perda de controle emocional. E quinto, uma cólera, que é uma fúria mais contundente do que a ira, envolve perda temporária de controle e culmina em atos de violência. 5 estágios, 5 degraus, 5 fases da ira. Caim vivencia todas essas fases, todos esses estágios da ira. Do verso 5 ao verso 8, a gente percebe esse desenvolvimento da ira em Caim, a ponto de no verso 8 ele matar Abel. Aí é o ápice da ira, a violência, quando parte para um ato de agressão. No caso, ele mata o seu irmão. Ainda, como sintoma, olhem o verso 6. Caim fica desgostoso, ele fica desapontado. Essa é uma ideia porque o texto diz, descaiu-lhe o semblante. Olhem o verso 8. Ele passa por uma dissimulação. Ele mente. Ele usa de hipocrisia. Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão? E ele, de maneira dissimulada, mente, oculta, possivelmente, a sua verdadeira intenção e sentimento, porque ele convida Abel para irem juntos ao campo. Ainda aqui ele não mata. Mas ele tem no seu coração a intenção de prejudicar, de se vingar, de matar. Ele tem a intenção de fazer mal, mas ele não revela. Ele traz o seu irmão consigo. Ele o convida. E o irmão, Abel, inocentemente, aceita o convite. Meu irmão está me convidando para passear. E ele sai para passear. Ele é dissimulado. Porque ele tem uma intenção e fala de outra coisa. Ele tem um desejo no coração, mas ele expressa de outra maneira. Ele tem um tom de voz dentro de si, mas do lado de fora ele é manso, ele é suave, ele é convidativo. E o irmão vai. Agora, queridos, pensemos um pouco sobre o seguinte. Primeiro, o que é que fez Abel contra Caim? Como resposta minimamente objetiva, a gente pode dizer absolutamente nada. Uma segunda pergunta, qual é a participação de Abel no ato de Deus não aceitar a oferta de Caim? De novo, nenhuma.
Foi um ato exclusivo de total soberania de Deus em escolher uma oferta e não escolher a outra. De aceitar a oferta de Abel, mas não aceitar a oferta de Caim. Abel não tem participação nenhuma nisso. Aliás, deixa eu abrir rápido parênteses teológico para dizer o seguinte. Em absolutamente nenhum ato soberano de Deus há qualquer tipo de participação de qualquer espécie. Nenhuma. É um ato soberano de Deus. Por isso ele é Deus, por isso ele é soberano. Uma terceira pergunta, e aqui está a nossa tese de hoje. De fato, em verdade mesmo, no fundo do seu ser, pensem o seguinte, ó. Contra quem Caim se irou? O desgosto dele era contra quem? Contra Abel? Claro que não. De novo, o que Abel fez para Deus aceitar a oferta dele e não a de Caim? Nada. Qual a interferência de Abel nisso? Nenhuma. Então, contra quem era a raiva de Caim? Contra Deus. Porque foi Deus quem não aceitou a sua oferta. Caim se revoltou contra Deus, porque Deus disse não para Caim. Caim se revela um rebelde contra Deus. Olhem para o verso 9. Ele é jocoso, verso 9. Porque Deus não se agradou da oferta dele. A questão é que, como não é possível atingir a Deus diretamente, como não dá para bater de frente com Deus, e não dá para bater em Deus, também não dá para matar a Deus, ainda que um filósofo tenha tentado e disse que Deus morreu. Mas como isso não pode acontecer, Caim desconta toda a sua raiva, toda a sua ira, toda a sua cólera em Abel. Que não tinha nada a ver com nada. Quarto, porque Deus não aceitou, não se agradou da oferta de Caim. Por quê? O que aconteceu? Qual é o motivo? Qual é a razão? Erra quem pensa que foi só por causa da qualidade da oferta. Foi isso, mas não foi só isso. Veja. Primeiro, Abel tem a motivação, a intenção de preparar, de separar, de cuidar da oferta que ele apresentaria a Deus desde o início. Segundo os especialistas no assunto, Caim, em momento algum, teve esse cuidado. Parece que ele pegou qualquer coisa que estava ali, de onde ele estava, durante o caminho, durante o trajeto, até o local da oferta, o que apareceu na mão dele, ele pegou e levou. Segundo, pelo compromisso que Abel tem com Deus, Abel prima pelo melhor. Ele objetiva a excelência na sua oferta. Tanto que ele traz a gordura. Caim pega qualquer coisa. De qualquer jeito. De qualquer forma. Abel vem a Deus para servir com o melhor. Com o que tem de melhor. Abel cuida, ele se envolve desde o início para fazer o melhor. Do melhor porque sua oferta é para Deus. Caim, por sua vez, vai a Deus sem nenhuma prioridade, sem nenhum critério, apenas para cumprir um dever. Cumpre um ritual. A sua alma não está ali. Ele não vê valor naquilo que faz. Isso explica o que acontece com muita gente. Existem pessoas que às vezes estão do nosso lado, sentado do nosso lado no banco. E às vezes cantamos mais altos do que ela. Mas ela é abençoada e a gente não. Às vezes nós levantamos a mão, gesticulamos no culto mais do que ela. Ela é abençoada e nós não.
Às vezes nós oramos fervorosamente, pelo menos segundo a nossa ideia do que é fervoroso, né? E ela é abençoada e nós não. Ela é curada e nós não. Portas se abrem para ela e para nós não. Terceiro, é uma questão de obras. Se você tiver a oportunidade, a curiosidade de abrir a sua Bíblia aí em 1 João 3,12, lá existe a afirmação de que as obras de Caim eram más, porque Caim era do maligno e as obras de Abel eram justas. Então, por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Porque Caim era do maligno. Quarta razão, tem a ver com o fato de que Abel emprega tempo, energia. Abel se envolve decididamente com o processo de ofertar o melhor desde o início. Por isso, ele pega das primícias das suas ovelhas para ofertar a Deus, enquanto Caim é de qualquer coisa, de qualquer jeito. Ele não se envolve com a oferta. Nós podemos perceber manifestações da síndrome de Caim nos dias de hoje, por exemplo, em pessoas que, porque não foram o centro das atenções como queriam ter sido, saem da igreja. Mas culpam sempre alguém, porque não dá para culpar Deus. Veja, eu vou culpar Deus do quê? Ah, Deus não me deu uma bênção. Tá, eu posso dizer isso. Mas normalmente não é isso que a gente faz, não. A gente sempre culpa alguém. Podemos ver a síndrome de Caim em pessoas que viram que no reino de Deus, elas não eram especiais como achavam que deveriam ser. E que o mundo da igreja e de Deus não giram em torno delas. E aí elas saem por isso. Mas sempre culpam alguém por permanecerem fora da igreja. Eu disse no começo que nós vivemos uma dualidade de situações, que é um paradoxo. De um lado nós temos pessoas que se expõem porque elas gostam de ser o centro da atenção. E quando essas pessoas percebem que elas não são o centro da atenção, algumas entram em crises. Nós podemos perceber a síndrome de Caim em pessoas que não tiveram o destaque que queriam, não ocuparam o cargo, o ministério, ou não desempenharam o papel que queriam, ou não obtiveram o sucesso, o reconhecimento que achavam que mereciam, e por isso saem da igreja. Mas sempre ocupam alguém e se justificam por não voltarem. Depois de tudo isso que a gente disse, uma pergunta pertinente é possível não nos deixarmos ser envolvidos e manifestarmos a síndrome de Caim? Não é nada fácil. Mas ao lermos o que Deus fala para Caim no verso 7, é absolutamente possível. O que é que Deus diz aí para Caim? Olha, se você proceder bem, o que você faz será aceito. Nessa resposta, com o mínimo de bom senso, nós temos que dizer, sim, é perfeitamente possível não manifestarmos a síndrome de Caim, mas para isso, nós precisamos de alguns posicionamentos. Primeiro, nós precisamos admitir que na obra de Deus, Ele é o centro das atenções, e não nós. Aliás, Ele já disse em Isaías 42, verso 8, a minha glória eu não reparto com ninguém. Segundo posicionamento, nós precisamos dedicar, consagrar o melhor da nossa motivação, o melhor da nossa intenção. E tudo isso ao Senhor. E não fazer qualquer coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, só para cumprir o ritual.
Por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Porque Caim dá o melhor de si desde o começo. Caim pega qualquer coisa, leva para Deus e fala, está aqui, Senhor, se vira. Rick Warren, sobre isso, ele diz o seguinte: a chave para uma amizade com Deus não é mudar o que fazemos, mas mudar a atitude em relação ao que fazemos. Ou mudar a nossa motivação, mudar a nossa intenção no que nós fazemos. Alguém disse que nós não podemos controlar ou mudar o que acontece conosco, mas nós podemos mudar e devemos mudar a nossa reação ou a nossa atitude ao que nos acontece. Quando Deus não aceita a oferta de Caim, isso ele não pode mudar. Não tem como Caim mudar isso. Ele já apresentou a oferta e Deus não aceitou. O que Caim podia ter mudado, e devia ter mudado, é a reação dele depois disso. Vejam, olhem de novo o diálogo de Deus com Caim no verso 7. Se você proceder bem, fizer o que é certo, você será aceito. Continua Deus falando. Se você proceder mal, o pecado está à sua porta. Agora, olha a cereja do bolo no final do verso 7. O seu desejo será contra ti, mas a ti compete dominá-lo. Caim poderia reconhecer o seu erro e, numa próxima vez, escolher o melhor do fruto para apresentar ao Senhor. Queridos, tudo é uma questão de motivação. Deus aceita a oferta de Abel porque a motivação de Abel era fazer tudo desde o começo para agradar a Deus. Deus não aceita a oferta de Caim porque Caim foi ali para cumprir um ritual. Isso explica porque muitas vezes quem está do nosso lado é abençoado e nós não. Porque a pessoa derrama o seu coração diante do Senhor e nós estamos para cumprir um ritual. Ah, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir, eu tenho que orar, eu tenho que levantar a mão, então vou fazer isso. Essa é a diferença. Eu quero orar com os irmãos sobre isso. De novo, nós não podemos mudar o que acontece conosco, mas a reação podemos. Caim não tinha como mudar o fato de Deus não ter aceito a sua oferta, mas o que acontece depois, ele tinha todo o direito de mudar, ele tinha toda a obrigação de mudar. Tanto que Deus diz, compete você dominar o seu desejo. Ele não faz isso. Ele deixa o seu desejo carnal aflorar, vir à tona, e ele fica bravo com Deus, fica irado com Deus, desconta no irmão. E mata o irmão. Vamos orar? Senhor Deus, às vezes, não sendo Caim, nós manifestamos pinceladas da síndrome de Caim. Nós nos revoltamos, ficamos desgostosos, ficamos com raiva. Às vezes manifestamos a nossa raiva, às vezes não, verbalmente, e às vezes conseguimos até controlar, mas tem vezes que a gente não controla. Nós não saímos aí batendo e matando ninguém. Mas que alguns de nós têm vontade de fazer isso, tem. Nós não matamos os irmãos, mas falamos mal deles e da igreja. Como se a igreja tivesse culpa de Deus não aceitar a nossa oferta. A gente faz de qualquer jeito, porque a gente às vezes quer aparecer e não consegue. A gente faz de qualquer jeito porque está apenas cumprindo o ritual. E aí, como a gente não consegue obter nada daquilo que a gente queria, nós manifestamos a síndrome de Caim, deixando que a carne se apodere de nós. E aí, como as nossas vontades não são feitas, nós acabamos por brigar contigo e com o mundo e saímos. Mas ajude-nos
a mudar esse comportamento. Primeiro, a reconhecer qual é a motivação que nos faz estar aqui. Qual a razão? Por que nós estamos aqui? O que é que nos traz aqui? Outra coisa, reconhecendo, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a mudar a nossa motivação. E desde o começo, a gente faça a coisa com vontade, com dedicação, com prazer. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes a gente vem na tua casa com o coração amarrado e quer ser abençoado. Às vezes a gente vem contrariado. Vem, mas não queria estar aqui de jeito nenhum. E aí não é abençoado, não sabe por quê. Por quê? É óbvio. Então ajude-nos a mudar isso, para não manifestarmos a síndrome de Caim nas nossas vidas. Oramos a Ti assim no nome de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados e a graça do Senhor para mudar as nossas vidas. Amém.